Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração de cada um de nós, amém? Sei que estarás aqui sempre que eu precisar de ti, sempre que a minha voz ouvir. Não há prazer maior que a tua companhia, meu Senhor, em saber que olhas para mim. Eu quero ser pra sempre teu, sentir em mim o teu amor. Me entrego hoje em tuas mãos e então viver por ti. Eu viverei por ti. Toma o meu querer, renova dentro em mim o teu amor, concede tua paz, ó meu Senhor. Faz-me teu servo, Deus, ungindo minha vida com tuas mãos, mostrando para mim tua direção. Eu quero ser pra sempre teu, sentir em mim o teu amor. Me entrego hoje em tuas mãos e então viver por ti. Eu viverei por ti. E se a noite, a escuridão cair, eu buscarei a ti, clamarei teu nome, meu Senhor, pois creio em teu amor. Não temerei, pois sei que o meu pastor abrigo me dará, e então serei sempre teu. Quero ser pra sempre teu, sentir em mim o teu amor. Me entrego hoje em tuas mãos, então viver por ti. Eu viverei por ti. Eu agradeço ao Senhor Jesus porque Ele tem sido misericordioso. Por isso, quando eu canto Viverei por Ti, é um desejo sincero do meu coração. Passa aqui, águas fluem de Deus.
santas vem sobre mim. Forma-se uma nuvem aqui, faz cair chuva sobre mim, lava o meu coração, o meu interior, como semente que brota da terra. Quero renascer, rio de poder, corrente de águas limpas, passa aqui, leva toda a amargura, faz reviver a flor que seca está. Rio de glória, águas tranquilas, trazem a cura, trazem a vida. Águas tão doces saciam a sede do sedento e do cansado. Rio de glória, nasce do trono, faz seu caminho em nosso meio, levanta o fraco da vida, terra seca, trazendo as bênçãos derramadas do céu. Águas tranquilas. Que o Senhor Jesus derrame de bênçãos e de glória e de unção sobre a vida de cada um de nós. Amém? Quero ir o mais profundo, Deus, e em suas águas submergir. Só vou sair quando puro estiver, quando me santificar, pronto para ser usado por ti. Rios de glória, águas tranquilas, trazem a cura, trazem a vida. Águas tão doces saciam a sede do sedento e do cansado. Rio de glória, nasce do trono, faz seu caminho em nosso meio, levanta o fraco da vida, terra seca, trazendo as bênçãos derramadas do céu. Águas tranquilas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Boa noite. Mais uma vez estamos juntos e daremos mais um passo à nossa perspectiva. Certamente eu tenho plena e absoluta certeza que você já tem sentido o que Deus tem feito na nossa vida. Desde o primeiro dia em que entendemos que o nosso clamor, ele precisa ser canalizado para que algo aconteça, para que o nosso pedido, o nosso grito por socorro, ele possa ser atendido. Também entendemos que a partir do momento que clamamos, nós passamos a vencer o medo. A perspectiva do medo, na visão bíblica, vai ao encontro
da perspectiva do medo na visão da psicologia. E compreendemos que medo é ausência, e essa ausência só pode ser suprida com presença. Entendemos que a partir do momento que vencemos o medo, nós compreendemos o que significa buscar. Nós não buscamos meramente como uma necessidade exterior, mas nós buscamos como uma necessidade interior. Hoje, nós estaremos analisando talvez uma das perspectivas que mais mexerá conosco. Por quê? Porque a perspectiva da transformação é quase que sinônimo de perspectiva. Uma perspectiva, ela precisa ser constantemente transformada. E quando nós falamos de transformação, nós estamos simplesmente falando de uma reação natural hoje humana, numa perspectiva secular. A cada dia se nega a transformação. Sabem por quê? Não se acredita em transformação. Nós estamos vivendo em uma sociedade em que nós somos naturalmente estigmatizados pelo nosso passado. Você é aquilo que você fez. Não dá para acreditar numa perspectiva secular e humana que o que você fez, você pode hoje deixar de fazer. Infelizmente hoje, não existe na perspectiva humana ex-drogado. Não existe ex-mentiroso. Sabem por quê? Porque a transformação, ela encontra a incredulidade humana. As pessoas hoje não acreditam em reabilitação. Hoje, o que você foi e fez te marca. O seu passado define o seu presente e norteia o seu futuro. Um sociólogo moderno chamado Charles Coley, ele afirma que nós não somos o que nós pensamos, nós somos o que a pessoa mais importante na nossa vida pensa sobre nós. Isso significa, na sua teoria, que você não vive sob uma perspectiva pessoal, você vive sob uma perspectiva do outro. E dessa forma, você deixa de viver. Na verdade, quando nós pegamos essa perspectiva tão cruel, humana e secular, que está entre nós, que parece que nós entramos nesse círculo vicioso, a tal ponto que assim como eu sou julgado, eu passo a julgar o outro. Eu acredito muito mais numa autopurificação, eu acredito muito mais numa evolução do que num poder que vem de fora e do alto para me transformar. Mas sabem, a perspectiva bíblica, ela vai em uma direção diametralmente oposta. Porque na perspectiva bíblica é possível. E é interessante que quando nós olhamos a transformação na perspectiva bíblica, a perspectiva bíblica ela faz uma analogia da criação com a transformação. E é interessante como há uma correlação direta. E essa correlação direta nos mostra que aqueles que não acreditam na transformação também não acreditam na criação. Porque na verdade a transformação é uma recriação. E na perspectiva bíblica há uma tese e uma verdade que nós precisamos não apenas apreender,
mas crer nesta noite. Se eu estou falando para alguém que a sociedade diz que você não pode mudar e que você é o que você fez, eu quero te dizer que nessa noite Deus não te olha dessa forma. Na verdade, na perspectiva bíblica, só pode transformar aquele que cria. Diante dessa visão, tudo muda. Porque se você parar para pensar, geralmente, aqueles que duvidam de uma transformação do coração, geralmente, ele é adepto da evolução. Toda ação transformadora vinculada a Deus, ela é negada. A transformação que é aceita hoje é vinculada ao homem, ou outro homem fazendo por outro, ou o próprio homem fazendo por si mesmo. Não se acredita numa transformação que vem de Deus, porque não se acredita numa criação que vem de Deus. A cada dia mais, aqueles que dizem que acreditam que Deus criou do nada o tudo, têm sido considerados ingênuos no meio acadêmico. Hoje, as pessoas têm acreditado numa teoria muito mais mirabolante, que precisa de muito mais fé do que a teoria que apresenta um ser superior, que está acima e além das leis da natureza, e que tem um poder de criar e de transformar. É por esta razão que eu gosto muito da declaração de Gassler, quando ele diz: eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Na verdade, há um texto que mostra a perspectiva bíblica. Ela vincula a criação com a transformação. Se você não acredita que Deus pode te transformar hoje, pelo seu poder, pela sua graça, isso está relacionado com a sua descrença na criação. Isaías, ele tem um verso fantástico, e nesse verso, você pode me acompanhar? Ele declara e resume o que significa criar. Porque criar não é apenas criar. Criar vem de um verbo hebraico bará, que quer dizer criar do nada. Mas o verdadeiro milagre não está apenas em criar. E neste verso que nós leremos, nós veremos que criar significa manter e criar com condição de vida. E como sempre temos feito, porque temos acreditado e escolhemos a cada dia, diante desse livro e dessa declaração, nós sempre buscamos a Deus, porque estamos exercendo a nossa fé e o nosso clamor está sendo direcionado para Ele. Por isso eu quero convidá-los para que, antes da análise desse verso e da narrativa que ainda virá, eu quero convidá-los à oração. Oremos. Amado Deus, mais uma vez nos depararemos com a Tua Palavra e acreditamos que é por intermédio dela que algo acontece. Entregamos a nossa mente, o nosso coração, entregamos a nossa atenção a Ti, em nome de Jesus. Isaías capítulo 45, verso 18 diz assim: porque é uma conjunção explicativa. Alguém disse que se você acredita em Gênesis capítulo 1, verso 1, você não precisa acreditar no restante da Bíblia. Porque se você acredita em Gênesis capítulo 1, verso 1, você vai acreditar em tudo que virá. No princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Isaías agora diz: porque assim diz o Senhor,
Não diz outro, diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Queridos, há uma declaração aqui importante e incompleta, quando ela nos diz que a terra foi criada não para ser um caos, mas para ser habitada. Essa declaração aqui não vai de encontro, no sentido de colisão, ela vai ao encontro do pensamento científico. Porque esse mundo ele foi criado não para ser um caos. Na verdade, quando nós observamos, Deus criou do caos e trouxe algo perfeito. Por isso que ele termina a sua criação e diz que tudo era bom. E essa declaração, ela nos faz lembrar uma das leis da termodinâmica na ciência. Há 3 leis, e a segunda diz que todo sistema de criação, ele geralmente experimenta uma perda de energia. Ele sai de um estado perfeito para um estado caótico, e nunca o contrário. E nesse sentido, os cientistas chamam essa lei da entropia. E quando eu olho aqui a declaração que essa terra ela foi criada para ser habitada, a ciência chama essa declaração na sua linguagem de constante antrópica. Sabe o que quer dizer isso? A terra, ela foi criada com condição de habitação. Ela foi criada exatamente para que o homem habite e sobreviva a cerca de 100 constantes antrópicas. Pelo menos 100. Uma delas é o nível de oxigênio. Ele é exato. Não pode ser nem menos nem mais. A outra é a distância da Terra e do Sol. O nível de gás carbônico e tantas outras revelam que houve uma intenção teleológica. Inclusive Tomás de Aquino, quando ele apresenta argumentos da existência de Deus, ele apresenta um argumento teleológico. É de onde saiu hoje o moderno pensamento do design inteligente. Eu não posso olhar para a Terra e imaginar que ela surgiu do nada, que ela surgiu de uma explosão. É absurdo. Como também eu não posso imaginar nem acreditar que eu posso, com um pensamento positivo, proporcionar a minha transformação. Somente aquele que me criou pode me transformar. Diante dessa perspectiva, nós nos deparamos com uma das mais poderosas narrativas no Velho Testamento. Agora você vai compreender o poder dessa analogia, o poder dessa narrativa provinda, escrita e descrita no profeta Jeremias. E é no capítulo 18 deste livro. Você pode me acompanhar, está na tela, mas eu queria que você comprovasse com a Bíblia em mãos. Capítulo 18, verso 1 em diante. Eu gostaria que você entrasse no texto. Toda vez que nós abrimos a Bíblia, deixa eu dizer uma coisa para você. Acontece algo que acontece quando você se depara com um estudo, com uma pesquisa. A Bíblia, queridos, não é um livro para ser lido. A Bíblia é um livro para ser estudado. E aqueles que negam a Bíblia o fazem por ignorância, por não ter dado a oportunidade. Nós vimos isso, principalmente
na perspectiva do medo. Aqueles que rejeitam o convite da própria Bíblia de provar e ver que o Senhor é bom. Eu tenho que ser um cético honesto, não é verdade? Deus ama os céticos honestos. Deus está disposto a responder às suas inquirições. Deus não odeia os ateus. Deus não odeia aqueles que negam. Nunca. Deus ama, e Ele está sempre disposto a te dar a prova que você pede. Isso aconteceu com Tomé. Tomé, quando soube que Jesus apareceu, os discípulos garantiram, Tomé duvidou. E interessante é que quando ele duvidou, quem aparece? O próprio Jesus. Ele aparece e vai em direção a quem? A Tomé. Ele não vai para outro discípulo, ele vai para Tomé. E quando chega para Tomé, ele faz o quê? Ele mostra as mãos e diz: veja, Tomé. É exatamente isso que Deus quer fazer com você. Ele está disposto a mostrar as mãos. Ele não foge da sua dúvida. E toda vez que eu me deparo com a Bíblia, eu tenho que fazer uma viagem. E sabe qual é a viagem que eu faço? Eu saio do meu tempo onde eu estou, e eu preciso ir para o tempo que a Bíblia foi escrita. Eu tenho que transpor as barreiras culturais. E quando eu faço essa viagem do meu tempo para o tempo da Bíblia, essa viagem se chama exegese. Essa palavra não é desconhecida para você, porque exegese significa pesquisa. Quando eu recebo ali, extraio a interpretação da época que foi escrita e aplico, essa viagem de volta se chama hermenêutica, interpretação. Então eu agora preciso adentrar ao texto, e o verso 1 diz assim: palavra o quê? Do Senhor que veio a Jeremias, dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Vamos parar aqui. Quando Deus diz assim, dispõe-te, é sinal que Jeremias estava animado ou desanimado? Desanimado. O contexto histórico apresenta que Jeremias ele não estava desanimado, ele estava desolado, ele estava sem esperança. E diante da falta de esperança de Jeremias, olha o que Deus faz e diz: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ou casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, eu preciso compreender o poder dessas palavras. Note que Deus aparece a Jeremias. Por que Jeremias estava numa situação de total desolação? Porque a situação do povo de Israel não era apenas uma decadência política. Ora, Israel estava numa decadência política, ora moral. Mas nesse momento não, ele estava em decadência moral, política, material e religiosa. E nesse momento havia acabado a nação de Israel. Ela seria destruída. De duas uma, o que fazer agora? É nesse contexto que Deus aparece. Interessante que no verso 1 diz: palavra do Senhor, eu garanto, sou eu que estou falando, e Ele está falando para você nessa noite. Eu posso e eu vou fazer. O que acontece nesse texto? Primeiramente, Deus ele convida Jeremias para uma atividade totalmente cotidiana e comum na época dele. Se havia algo que Jeremias sabia e fazia, era um trabalho da olaria. A cada esquina havia uma olaria.
Queridos, Deus aqui, Ele quer apresentar algo para mim e para você. Deus não se utiliza de meios desconhecidos para nos alcançar. Deus não se utiliza de momentos extraordinários para nos alcançar. Deus, Ele quer usar o cotidiano. Deus quer usar o conhecido. E Ele agora diz, Jeremias, a solução está bem perto de você. Jeremias, olha a olaria. Jeremias, presta atenção o que acontece. Jeremias, o que o oleiro faz? O oleiro, ele pega o barro e ele forma o vaso, e de repente presta atenção no que ele está fazendo. E Jeremias agora para em frente a uma olaria. O que Deus quer me mostrar? O que Ele está querendo me ensinar? E ele começa a observar o trabalho do oleiro, e de repente aquele vaso que está sendo feito, ele é quebrado. E quando o vaso é quebrado, algo extraordinário acontece. O oleiro não pega outro vaso, o oleiro pega o próprio vaso quebrado e reconstrói. Jeremias nunca tinha parado para pensar e ver isso. E aí vem a pergunta: não poderei eu fazer com você o que o oleiro fez com esse vaso? Não poderei eu fazer? Só quem pode transformar é quem cria. Interessante é que nessa narrativa eu vejo a fusão, eu vejo a correlação da criação e da transformação. Por quê? O que significa pegar o barro e fazer o vaso? Gênesis capítulo 1, verso 27 diz o quê? Que Deus pegou o quê? O barro e fez quem? Quem é o vaso? Quem está sendo representado pelo vaso? O homem. O vaso quebrou. Quem foi que quebrou? Gênesis nos mostra essa sequência exata, a mesma sequência de Jeremias. O vaso, ele foi feito, e o vaso, ele se quebrou. Ele saiu das mãos do oleiro. O homem se separou de Deus. Amigos, nós temos aprendido uma coisa. A nossa perspectiva tem sido transformada. Eu estou descobrindo que pecado não é ato. Pecado é separação. Eu não peco quando eu pratico, eu peco quando eu me separo de Deus. Pecado não é apenas ato, pecado é a independência de Deus, mesmo fazendo o que é certo. O vaso saiu das mãos de Deus, nós saímos das mãos de Deus. E o que aconteceu? A maravilhosa história diz que Deus não escolheu fazer outra criatura. Ele poderia. Ele não pegou outro barro para fazer outro vaso. Ele pegou o mesmo vaso quebrado e veio recriar por intermédio da cruz. Você acredita que Deus pode? Você acredita que Deus vai? As ciências e os profissionais têm dito que você não pode vencer, que você vai morrer assim. Mas eu quero te dizer uma coisa, a palavra de Deus diz o contrário. Não poderei eu fazer? Eu queria que essa pergunta estivesse ecoando na sua mente, porque eu estou falando de um Deus dos impossíveis. Eu estou falando de um Deus que pode nessa noite com um olhar, um Deus que pode nesta noite apenas com uma ordem, com
com um abraço, mudar a sua vida, mudar o seu coração? Será que eu e você precisamos de mais garantia? Deus está realizando grandes milagres hoje. Há uma história que mexe comigo, uma história de uma família. E essa família é uma família comum. É uma família comum. Pai, mãe, 3 filhos. E vivendo o dia a dia comum, vivendo o cotidiano, o pai, seu emprego, a mãe, diretora de uma escola, pela manhã, trabalhava, à tarde, ficava em casa, e de repente, um dia comum, acontece algo incomum. A sua filha caçula, de 2 anos, estava dormindo, e ela na cozinha, e de repente ela não percebeu, e por não perceber, aquela criança acordou, desorientada, foi em direção à porta da 2ª sala, chegou na varanda, o muro pequeno, sem proteção, ela caiu em cima de uma parte de muitas pedras. A mãe lá estava, tranquila, cantando, ajeitando a cozinha, como trabalho comum. Há situações na nossa vida, queridos, que nós pensamos que nunca vai acontecer conosco. Essa é a verdade. Nós vivemos o nosso mundo, a nossa vida, e de repente algo acontece e parece que o céu cai sobre nós. Ela começa a ouvir a zoada, os vizinhos, a rua, muita gente há uma aglutinação tremenda. E ela olha e diz: o que está acontecendo? Jamais imaginava que aquela situação tinha relação com ela. Até que quando ela observa bem, lá estava uma criança caída. E ela descobre que é sua filha. Nessa hora, fica totalmente desorientada. Totalmente desorientada. O pai sabe, pega a garota nos braços, clinicamente morta, roxa, gelada, e ela não sabe o que fazer. Até que de repente, o conselho vem de alguém que ela jamais esperava. A vizinha olha para ela, sacode e diz: onde está o seu Deus? Eu tenho ouvido você cantar e orar todos os dias, de manhã e de tarde. Recorra agora para o seu Deus, entregue para Ele, acredite que Ele pode, acredite que Ele vai, acredite que Ele está presente, acredite que Ele não é um Deus apenas daqueles que você tem aprendido desses personagens. Deus é um Deus que pode e que vai agir hoje. Nesse momento ela acorda, vai para o quarto e começa a orar. E orando, de repente, ela abre a Bíblia e, nervosa, trêmula, ela se depara com o capítulo 86, com o Salmo 86. E é no verso 10 que ela para e diz assim: pois tu és grande e operas maravilhas, somente tu és Deus. E de repente, nesse momento de desespero, vem um alívio, vem um conforto, vem uma completude que ciência não pode explicar, ninguém pode explicar. Vem uma presença, uma calma, uma certeza
que só pode vir de Deus. E é exatamente nesse momento, nessa hora, que o pai está desesperado no hospital, de um lado para o outro, com a filha clinicamente morta nas mãos, e o médico sai desesperado. Onde está a menina que caiu do primeiro andar? Onde está a menina? E de repente, algo extraordinário acontece. A menina abre os olhos, a cor muda, a menina levanta e começa a brincar com o pai, e o médico empurra o pai da garota e diz assim: não, eu quero a menina, não é ela, não, eu quero a menina que caiu do primeiro andar, é ela, doutor, não, eu quero a menina que caiu do primeiro andar, é ela, não pode ser. Entrou no consultório, medicou e viu que não tinha um arranhão, nenhuma sequela. E a garota voltou nos braços do seu pai. Talvez você pense: pastor, que história você tirou de que livro de ilustração de sermão? Eu não tirei essa história de ilustração de sermão. Se eu disser a você que essa história faz parte da minha família, será que você poderia acreditar? Talvez alguns, tudo bem, faz parte da sua família, mas você pode... E se eu trouxesse de repente o meu pai para falar aqui, ou minha mãe? Você poderia ouvir? Mas onde está a menina? Ela veio, ela está aqui. E nessa noite, ela vai dizer para você por que ela está viva. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade
essa é minha irmã. Até hoje não apresenta nenhuma sequela, eu posso garantir. Deus a ressuscitou. Sabe por que Deus realiza milagres como esses? Sabe por que Deus realizou tantos milagres na sua época? Não foi para dizer que Ele pode, não foi por um acontecimento adventício. Ele realizou tantos milagres simplesmente para dizer para você que Ele pode transformar o seu coração. Jesus Cristo, Ele conquistava os olhos para alcançar o coração. Ele curava um cego para que as pessoas acreditassem que os seus corações poderiam ser transformados. Nessa noite, Deus está disposto a realizar muitos milagres. Ontem nós saímos daqui com a certeza de que quando nós buscamos ao Senhor, nós buscamos como fruto da sua busca primária. Nós buscamos porque Ele nos buscou primeiro, e quando eu o busco, eu deixo o caminho perverso, o caminho mau. E quando eu admito que sou mau, eu entendo que a perdição me espera. Mas nessa noite, eu quero te dizer que a transformação te espera. Acredite. Nós vamos ouvir a última música. Essa última música de Cíntia, ela será o convite para você. Nessa noite, em nome de Jesus, você está sendo convidado a acreditar que Deus pode te transformar. Você simplesmente precisa dizer: eu quero, eu acredito, eu me entrego, e Deus estará disposto não a pegar outro vaso. Ele quer pegar o vaso quebrado, eu e você, e Ele quer modelar, Ele quer fazer algo novo. Enquanto você estiver ouvindo essa música, mais uma vez, em nome de Jesus, eu quero te convidar: exerça a sua coragem e entenda que Deus, Ele não faz por você o que você pode fazer. Ele te ajuda, Ele te convida, Ele te espera que você venha aqui à frente, e Ele vai te transformar em um piscar de olhos. Eu estarei orando por você, e eu sei que muita gente precisa nessa noite se posicionar e receber essa maravilhosa transformação. Estarei orando por você. Quem serão os primeiros? Venham. O Senhor quer realizar o seu poder na sua vida. Trouxe aqui pra falar comigo o que queres de mim. Estou aqui, estou aqui. Eu quero te ouvir, vem me dizer o que tu queres.
Senhor Jesus, nesse momento, Ele olha para você. Ele não olha para você como um filho desconhecido. Ele não olha para você como alguém que está numa situação que não possa ser alcançado nem transformado. Ele olha para você como uma oportunidade dele agir hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você de todo o meu coração. Eu tenho plena e absoluta certeza que há mais pessoas que, embora estejam em pé, precisam fazer parte desse grupo seleto. E eu quero te dar a oportunidade para que o Senhor te dê um abraço. Você precisa simplesmente dar um passo à frente e vir. Deus seja louvado. Esse é o seu lugar. Você sabe disso. Você precisa simplesmente se deslocar. E o que você vai receber, você não receberá em lugar algum, a não ser nesse momento e nesse lugar. Ele quer te abraçar. Ele está esperando por você. Ele te viu e te acompanhou durante todo esse dia. E sabe, Deus, Ele também é ansioso por esse momento. Ele quer que simplesmente você dê um ok para Ele. Ele quer que simplesmente você diga eu quero. Porque Deus nunca fará o que você não quiser. É por esta razão que eu tenho plena certeza que há mais pessoas que precisam chegar como estão chegando. Novas pessoas. Há mais alguém? Esse momento é o momento em que o céu para. E esse é o momento que eu tenho toda a paciência do mundo. Sabe por quê? Porque eu sei que nessa hora acontece um grande conflito. E nós temos que respeitar. É o coração dizendo vá. E talvez as pernas dizendo não. Mas o Senhor, Ele tem uma bênção para você. Pense apenas nisso. Deus seja louvado. Por você que tem vindo, por você que tem caminhado. Eu quero te dizer, eu quero te garantir que o Senhor fará por você e em você algo que tanto você almeja e procura. Há mais alguém que gostaria de se unir a este maravilhoso grupo que aqui está? Embora você esteja em pé, amém. Muito bem. Esse é um momento maravilhoso. Esse é o seu momento. Esse é o seu momento. Tudo isso foi preparado para esse momento. O céu agora olha para você. E o Senhor agora te abraça, te recebe e te transforma. Vamos orar. Amado Deus, nós estamos declarando neste momento que nós acreditamos que Tu podes. E que diante da Tua pergunta, não poderei eu fazer o que esse oleiro fez, nós queremos declarar nesta noite que nós acreditamos que Tu podes. É por isso que estamos aqui. Tu conheces, amado Deus, o dilema de cada um de nós. Tu sabes do que temos lutado, quais têm sido os nossos desafios. E nessa hora nós simplesmente nos entregamos em Tuas mãos e Te rogamos, molda-nos, Senhor. Não queremos ouvir o que a sociedade nos diz. Não queremos estar presos aos estigmas que dizem que não podemos ser diferentes. Nessa noite nós acreditamos que podemos ser. Por isso, Senhor, abrace a cada filho Teu nesta hora. E obrigado pelos passos que temos dado dia a dia. Amanhã iremos compreender a perspectiva do poder.
Traze-nos, Senhor, e obrigado pelo que Tu tens feito em nós e por nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Se considere transformado pelo Senhor e prossiga nessa maravilhosa jornada. Que Deus te ampare.